se fosse filho homem, ele estava condenado à morte. Mas ela tinha certeza que Deus tinha algo de providência na vida dele. E nós vemos, eu não vou entrar sobre a vida de Joquebede, que acho que toda a igreja sabe até de cor. Nós vemos quando ela faz aquele cestinho, que ela betuma aquele cestinho, e que ela agora vai às margens do rio Nilo, e solta aquele cestinho. Certamente o coração daquela mãe estava apertado, mas ela sabia que Deus tinha algo para fazer na vida daquela criança. E nós vemos que depois, quando a princesa pega aquela criança, que ela abre aquele cestinho, que ela vê que aquela criança é filha de uma das hebreias, agora ela chama aquela criança de Moisés, que significa tirado das águas. E agora, como que Deus é lindo? Como que Deus trabalha, né? Quem está ali perto? Miriam. E quando aquela princesa está olhando aquela criança, ela apaixona por aquele bebê. Agora ela chega, ela fala assim, você quer que eu vou arrumar uma ama para cuidar dessa criança? Uma das hebreias? E ela diz, então vai correndo buscar. E quem ela vai buscar? A mamãe Joquebede. Que coisa linda, queridas, Deus trabalha. Ali ela estava preocupada, mas a partir daquele momento, ela leva o seu filho para casa, e ela começa a cuidar daquela criança, ela ganha para cuidar daquela criança. Alguns tempos atrás ela tinha que esconder aquela criança, ninguém podia ouvir o choro daquela criança, mas a partir daquele momento, agora ela estava tranquila, porque ninguém ia tocar naquela criança. E é isso que Deus faz, né? Deus prepara meios para dar livramento. Eu quero meditar com a igreja nesta noite, segundo livro de Samuel, capítulo 20, sobre uma mamãe, que é uma história tão triste, mas que nós vamos trazer para os nossos dias de hoje. Segundo livro de Samuel, capítulo 21, desculpa, irmãos. Eu quero ler o versículo 10. E o versículo 12, até o versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor. Então Rispa, filha de Aia, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa, até que sobre eles caiu água do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Foi dito isso a Davi, o que fizera Rispa, filha de Aia, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais o furtaram da praça de Bet-Siã, onde os filisteus os tinham pendurado, no dia em que feriram Saul em Gilboa. Eu vou ler até o 14. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo isso que o rei ordenara. Depois disso, Deus se tornou favorável para com a terra. Então eu quero falar um pouquinho sobre a mamãe Rispa. Nós vemos aqui todo o capítulo, a partir do primeiro versículo do capítulo 21, vai contar a história desta mãe. A palavra do Senhor diz que por 3 anos consecutivos teve fome sobre Israel. E agora Davi vai consultar o Senhor. E o Senhor fala para Davi que a culpa de sangue naquela terra, por causa de Saul, porque ele tinha matado os gibeonitas. Os gibeonitas aqui eram pessoas que estavam no meio da nação de Israel. Eles eram rachadores de lenhas, eles trabalhavam para o povo de Israel. Na época de Josué, quando Josué estava conquistando as terras, quando eles estavam para conquistar a terra dos gibeonitas, os gibeonitas sabiam que não tinham chance de lutar contra Israel. Então agora eles esquematizam um projeto ali, um esquema, e eles se disfarçam
e vão ali para fazer uma aliança com o povo de Israel. Eles levam pão embolorado, vestem roupas velhas, rasgadas, e dizem para eles que eles estão de viagem de muito longe. E Josué agora faz um pacto com os gibeonitas. Josué não tinha consultado ao Senhor antes de fazer esse pacto. E depois, quando ele descobre que foi enganado, mas era um pacto que ele já tinha feito com os gibeonitas. Então, a partir daquele momento, Josué ali não destrói os gibeonitas, mas eles estão ali trabalhando como rachadores de lenha, ajudando a buscar água, eles estão no meio ali daquele povo. E depois de muitos anos, vem Saul. E Saul agora começa a matar, a aniquilar os gibeonitas. E isso custou muito caro para a terra de Israel. E a palavra do Senhor diz que agora Davi chama os gibeonitas e diz para eles o que eles poderiam fazer para os gibeonitas, para que aquela seca, aquela fome, cessasse na terra de Israel. Aí o versículo 4 diz assim, eles respondem: então os gibeonitas lhe disseram, não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E Davi disse, mas o que é que queres que eu faça? E eles responderam, quanto aos homens que nos destruiu, que procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em limite algum, dos seus filhos, nós queremos 7 homens para que enforquemos. Aí entra Rispa nessa história. O versículo 8 diz assim, porém tomou o rei dos filhos de Rispa, a filha de Aia, que tinha tido de Saul, a saber, Armone e Mefibosete, são os filhos de Rispa, como também tomou os 5 filhos de Merabe. Merabe era filha de Saul. E ele agora manda pegar esses 7 moços para serem enforcados. Então aqui que eu quero entrar, na casa da mamãe Rispa. E a palavra do Senhor diz que agora Davi entrega aqueles 7 moços para serem enforcados no monte. E ali, Rispa vai atrás, junto com seus filhos. Não tinha nada como Rispa fazer. Nós vemos aqui que a partir desse momento, a partir do versículo 9, do versículo 8, versículo 9, a gente não vê mais falar de Merabe, da mamãe Merabe. Certamente, quando ela viu que não tinha mais nada a fazer, ela deixou, ela viu seus filhos, certamente ela chorou, ela pranteou, mas ela voltou para sua casa. Mas Rispa não. Rispa foi junto. Na hora que os seus filhos mais precisavam, Rispa estava do lado. Rispa foi junto, até o momento deles serem enforcados. É uma história triste, não é? Mas foi real. E agora continua a história de Rispa. Porque os corpos ficaram ali, enforcados, pendurados. Pela lei de Israel, os corpos não poderiam ficar ali e passar de outro dia. Tinham que ser enterrados. Mas eles foram esquecidos ali no alto do monte. Só que a mamãe Rispa não desceu do monte. Ficou velando os corpos dos seus filhos. E alguns historiadores chegam a dizer que ela ficou de 4 até 6 meses. Porque enquanto não chegou a colheita da cevada, ela não saiu dali. Então ela ficou de 2 a 4 meses. Alguns comentaristas dizem, outros dizem que de até 4 a 6 meses ela ficou ali. Todo dia, velando corpos em decomposição. Ela podia ter saído dali. Ela tinha acompanhado eles até o último suspiro. Agora ela podia falar, eu fiz o que eu pude, agora eu vou embora. Mas sabe o que Rispa fazia? Ela enxotava todos os dias aves de rapina que queriam que queriam comer a carne do seu filho, ela não aceitava. Quando vinham as aves de rapina, ela enxotava as aves de rapina. Ela dizia, nos meus filhos, mesmo depois de mortos, vocês não vão tocar. Depois vinham as feras famintas. Lá estava a mamãe Rispa, novamente enxotando e espantando as feras. Ela não deixou que nada tocasse nos corpos dos seus filhos. Não foi um dia, não foi 2, não foi 3. Foi aproximadamente 4 meses. Às vezes as pessoas passavam e olhavam lá do monte. E a mamãe Rispa estava ali, velando corpos apodrecidos.
E a palavra do Senhor diz que isso chegou ao conhecimento de Davi. Davi nem se lembrava mais, porque quando aqueles corpos foram enforcados, agora que aquela vingança ali foi feita, a palavra do Senhor diz que agora se aplacou a ira de Deus, e agora volta a começar a chover naquela terra. Só que Rispa estava ali. Merabe já tinha ido embora, já tinha desistido, mas Rispa não desistiu dos seus filhos. E agora chega ao conhecimento de Davi, que Rispa está lá no monte, espantando, lutando contra as aves de rapina, lutando contra as feras ferozes que querem comer aquela carne podre, que exalava mau cheiro. Irmãs, viaja comigo um pouquinho, uma mulher sozinha, em cima de um monte, noite e dia. Imagina a noite no monte, tudo escuro. Ela escutava os barulhos das feras, dos animais ferozes. Uma mulher sozinha, mas ela tinha um objetivo de proteger os seus filhos. Quando ela escutava o ruído das feras, aquela mulher não se amedrontava. Ela pegava, a Bíblia diz que ela pega um pano de saco, ela estende sobre aqueles corpos, aqueles cadáveres, ela faz um tipo de uma tenda, e quando ela ouve aquele barulho daqueles rugidos daquelas feras, agora ela pega aquele pano e começa a enxotar as aves, a enxotar os bichos ferozes. Uma mãe sozinha. Está viajando comigo? Está sentindo o que aquela mamãe sentiu? Ela não desistiu dos filhos mortos. E aquilo chegou ao ouvido de Davi. Certamente alguém disse, a mamãe Rispa está lá até hoje. E ela diz que ela não vai sair dali porque ela quer um enterro digno para os seus filhos. E ela briga com as feras, e ela briga com as aves de rapina sozinha lá no monte, porque ela não aceita que nada toque nos corpos dos filhos dela. Aleluia. Quando Davi soube disso, ele imediatamente manda descer os restos dos corpos daqueles jovens e faz um enterro digno para aqueles jovens. Aí Rispa desceu, porque ela sabia que agora ninguém mais podia fazer mais nada com aqueles corpos. Nenhuma fera ia comer, estraçalhar os corpos dos filhos dela. Nenhumas aves de rapina ia furar os corpos dos filhos dela, porque agora ela sabia que o filho dela foi enterrado com dignidade, junto com os ossos de Saul. Agora eu quero trazer para os nossos dias, porque tudo que a palavra está aqui, irmãos, ela serve para nós, porque ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos, e ela nos mostra tudo o que nós precisamos espelhar na palavra. Nós, mamães, é dia das mães, aleluia, precisamos ser mamães Rispa. Como, irmã Rosana? Enxotando, expulsando as aves de rapina, as feras, as bestas feras, ferozes, que querem devorar os nossos filhos. Aleluia. Como que nós vamos fazer isso? Betumando o cestinho dos nossos filhos, betumando a nossa casa com a nossa oração, com a nossa intercessão, buscando a presença do Senhor. Aquilo que eu não posso fazer, o meu Deus pode. Aonde eu não posso olhar o meu filho, os olhos do Senhor acompanham. Vamos acompanhar os nossos filhos, queridas, com a nossa oração. Joquebede escondeu o seu bebê, e nós podemos esconder os nossos filhos também. Podemos esconder nos joelhos, podemos esconder tampando brechas. Um dia eu coloquei no meu status, que eu achei muito importante. Dizia assim, você já viu o quarto do seu filho hoje? Que tal fazer uma faxina espiritual lá no quarto do seu filho? Ah, não, irmã Rosana, não precisa não, tá tudo, aparentemente está tudo bem. Está tudo bem? Você sabe o que o seu filho tem visto? Você, por curiosidade, tem acompanhado alguma coisa nas redes sociais dos seus filhos? Irmãs, o negócio é sério. O negócio é mais sério do que a gente pensa. Eu costumo dizer, e eu vou dizer novamente, o diabo não brinca de ser diabo. Ele trabalha o tempo todo para poder fazer como essas bestas feras, essas aves de rapina. Ele quer arrancar, ele quer matar, ele quer destruir, ele não tem piedade. Mas onde tem mamãe Rispa,
dentro das casas, aquela mamãe pode expulsar, enxotar, sabe com o quê? Com a nossa oração, sabe com o quê? Usando a palavra de Deus, falando: no meu lar você não entra, porque aqui é coberto com sangue de Jesus. Aleluia! Seja rispa, queridas, seja rispa. Acompanhe seu filho. Rispa acompanhou até no último suspiro. E mesmo assim ela não desceu do monte. Porque ela dizia: se eu descer, quando eu descer daqui, aqueles animais ferozes, famintos, vão estraçalhar a carne dos meus filhos. E eu não aceito. Tocar nos meus filhos, eu não aceito. Isso precisa ser eu e você. Não podemos aceitar nenhuma ave de rapina tocar nos nossos filhos. A ave de rapina, que é a internet, tem estragado os nossos filhos. A ave de rapina, que é a internet sem limite. Como tem feito estrago dentro dos lares dos crentes. É o que meu esposo disse. Nós estamos falando para crentes aqui dentro. Mais uma vez eu volto a dizer, irmãos, eu nunca vou enjoar de dizer e nunca vou cansar de dizer: prioriza a sua família. Prioriza a mesa na sua casa. Mesa fala de união, mesa fala de comunhão, mesa fala de aconchego, mesa é o momento de você ter o diálogo. Espanta as aves de rapina. Sabe aquelas aves que está tentando roubar o seu filho de perto de você? Sabe aquelas bestas feras que está tentando abocanhar o seu filho, a sua filha? Ainda é tempo de você começar a enxotar. Na minha casa, não. Eu repreendo todo laço do inimigo pelo poder do sangue de Jesus. Mas para isso, queridas, nós, mamãe, temos que ter vida de oração. Para isso nós temos que ter vida de renúncia. Para isso nós temos que ter vida de comunhão. Porque como que nós vamos para uma batalha espiritual se nós não estivermos pagando preço da oração, da intercessão? Enxota, irmãs, expulsa. Aquilo que você está vendo que está meio estranho, acompanha seus filhos, acompanha suas filhas, porque se você não acompanhar, tem gente lá fora que está acompanhando, e está com um olho desse tamanho, só que muitas das vezes são aves de rapina, são feras ferozes que querem tomar conta, rasgar e destruir os seus filhos. Seja rispa nesta noite, seja Joquebede. Oh, irmãs, como eu aprendo com essas mães que nos dão lições maravilhosas. Joquebede não desistiu do seu filho. Rispa não desistiu. Semana passada eu ouvi uma matéria que me deixou tão triste. Crianças de 10 a 12 anos, alguns irmãos devem ter visto essa matéria, já roubando. E aí chamaram os pais, e a mãe deu uma entrevista na rádio. E ela disse assim: eu desisti, pastor. Ela disse assim: eu desisti do meu filho. 10 anos. Ela falou: eu desisti dele, porque eu não dou conta dele mais. Na mesma hora eu falei: Jesus, tem misericórdia. Eu não posso desistir. Nós, mamãe rispa, não podemos desistir. Não desista do seu filho, querida. Quem sabe você está perdendo o seu filho pelas drogas. Quem sabe você está perdendo o seu filho lá na prostituição, em tanta coisa, e você acha que não tem mais jeito? Quem falou para você que não tem mais jeito? Enquanto a vida, há esperança. Lute pelos seus filhos. Começa a repreender, a enxotar todas as aves de rapina, todas as feras. Repreende, querida. Se seu filho está nas drogas, mas ele está vivo. Ele está respirando, então há esperança. A Bíblia diz que há esperança até para a árvore, quando ela é cortada, ao cheiro das águas, ela volta a brotar. Eu estava vendo uma matéria esses dias dos elefantes, e quando eu comecei a ver, eu já comecei a querer derramar minhas lágrimas, e eu já comecei a falar a palavra do Senhor. Olha que aquele apresentador falou assim, ó, eles buscando naquele deserto, viajando vários dias, procurando água. Aí a mamãe elefante, ela tinha experiência, ela começou a sentir o cheiro das águas. Oh, que coisa linda! E aqueles filhotes e toda aquela manada acompanhou ela, porque ela sentiu o cheiro das águas. E Jesus, Ele é a água da vida.
Jesus, Ele tem manancial de vidas. Então, se o negócio lá na sua casa está difícil, parece que está tudo morto. Lembra lá da viúva de Naim, já foi lido nesta noite? Aquela mulher ia sepultar o seu filho, aquela mulher já tinha passado aquele caminho, sepultando o seu marido, agora ela vai sepultar o seu único filho. Só a última esperança. Certamente ela falou, agora eu enterro ele. Eu vou para casa e eu vou esperar a morte. Porque para mim não tem nada. Não tem mais nenhuma perspectiva. Mas para a alegria daquela mulher, ela encontra com Jesus. A multidão da morte encontra com a multidão da vida. E Jesus para aquele enterro. Jesus quer parar aquilo que está difícil lá na sua casa, aquilo que parece que está morto. Jesus para e dá vida. Aleluia! Eu sinto Deus aqui nesta noite, queridas, fortalecendo as mamães nesta noite. Está difícil? Perdeu a esperança? Não perde não. Começa a enxotar as aves. Fala, a partir de hoje eu não vou aceitar mais. Eu vou repreender toda a ave de rapina, toda fera que quer comer o meu filho. Ele está coberto pelo sangue de Jesus. Eu vou cobri-lo com as minhas orações. Faça o clamor pelo seu filho. Quanto tempo você gasta de oração pelo seu filho? Quantos minutos você gasta de oração? Ore mais, busque mais. Mamãe Rispa não desistiu. Merabe deixou lá e foi embora, mas Rispa ficou lá. Entrava dia, entrava noite, Rispa estava ali, enxotando aquelas feras, enxotando as aves de rapina, e aqueles corpos tiveram um enterro digno. Parece triste a história, foi a realidade, e nós trazemos para os nossos dias de hoje. Quantas coisas que querem matar os nossos filhos. Quantas ciladas que o inimigo ali prepara, que aparentemente, é o que eu disse para os jovens agora mesmo, parece tão bonito, mas o fim deles são laços de morte. Mas quando tem a mamãe Rispa orando, clamando, enxotando e expulsando, o Senhor é aquele que abençoa e muda a história. Então o Senhor quer mudar a história nesta noite. Apenas seja Rispa, seja Joquebede, entregue e confie no Senhor, que o Senhor é aquele que nos ajuda. Está difícil lá? Vai para oração, vai buscar a presença do Senhor. É lá que o Senhor nos ajuda. É quando nós entramos no nosso quarto, não é no Facebook, é no nosso quarto. Entramos no nosso quarto, fechamos a porta do nosso quarto e derramamos a nossa alma. A Bíblia diz, lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuida. Então está difícil, fala para o Senhor, Senhor, eu aprendi nesta noite que eu quero ser mamãe Rispa. Eu não vou mais descuidar do meu filho. Senhor, traz ele de volta, Senhor. Eu quero meu filho aqui, eu quero a minha filha aqui. Começa a suplicar, a implorar a bênção do Senhor na vida do seu filho. Lembra da mamãe Cananeia? Ai, como eu gosto da palavra, como tem mães lindas. Mamãe Cananeia foi angustiada, desesperada, ela precisava de uma bênção para sua filha. E o que eu acho lindo, que aquela mulher, ela conhecia sua filha. Porque quando ela chega perto de Jesus, ela fala o problema da filha dela. A minha filha está terrivelmente endemoniada. Ela sabia o problema da sua filha. Você conhece a sua filha? Você conhece o seu filho? Você sabe o que ele está precisando? Você tem dado a atenção que ele precisa? A mamãe Cananeia sabia, e ela precisava urgentemente de um milagre. E ela agora enfrenta tanta dificuldade, tanto preconceito. Quando ela ouve que Jesus fala para ela, e ela diz assim, não, mas pelo menos as migalhinhas que caem lá, os cães alimentam com as migalhas. Senhor, as migalhas. Jesus ficou ali admirado de ver a fé daquela mulher. E agora ele muda a história da mamãe Cananeia. Então, queridas, vale a pena nós estarmos na presença de Deus. Que Deus abençoe a cada mamãe nesta noite. Que o Espírito Santo nos ajude a termos sabedoria do alto, a podermos com a autoridade de Deus, não com a nossa autoridade, mas a autoridade que Deus nos dá, para entrarmos nesta batalha, nessa guerra espiritual, e enxotar todas as aves de rapina, todas as feras, com a autoridade de Deus. Ah, irmãs,
Quando tem mulher de Deus, com autoridade de Deus, cheia do Espírito Santo, nenhuma ave de rapina fica, nenhuma besta fera fica. Ela tem que correr, porque você está cheia do Espírito Santo. Deus abençoe cada uma das irmãs.